morte é uma palavra que ninguém quer ouvir falar, pelo medo embutido pelo homem. Morte. Mas o que a gente pode entender, segundo a Bíblia? A morte é um sono. É um sono profundo. Porque Deus, no Antigo Testamento, ele dizia ao povo de Israel, aos grandes, Moisés, Arão, mesmo Davi: dormirás com teus pais. Na carta 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo escreve a respeito da ressurreição dos mortos, a ressurreição da morte. E ele diz que, escreve assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então essa passagem dá suporte para o arrebatamento dos crentes. Mas essa passagem, na realidade, ela fala de uma morte num piscar de olhos. Porque aquilo que diz a morte é um sono, porque ela vai durar até a última trombeta. Os mortos em Cristo do Antigo Testamento ressuscitarão agora, na segunda vinda de Cristo. E os demais, no último dia do reinado milenar de Cristo, ao som da última trombeta. Todos os mortos, desde Adão, ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. E aí Paulo escreve: nem todos dormiremos, porque a morte é um sono duradouro. Mas como o corpo precisa ser transformado, então a morte é um piscar de olhos. O corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e a alma que é mortal se revestir da imortalidade. A morte nada mais é que um piscar de olhos. Por quê? Porque o espírito, a vida, a nossa vida é eterna. O sopro de Deus nas narinas de Adão é o espírito vivo, o sopro de vida. Eclesiastes, o rei Salomão escreve que o homem quando morre, o corpo desce ao pó da terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Porque o espírito não morre. O corpo e a alma sim, mas o espírito é eterno, esse não morre. Então essa é a morte. Hoje e sempre a mesma coisa. É um piscar de olhos, é a passagem, um passo para a eternidade. O espírito deixa o corpo mortal e continua vivo. Não há nenhum tempo para o espírito. Saiu do corpo vivo, continua vivo.
Passamos dessa dimensão para outra, desta vida para outra. Aquilo que não vemos, não conhecemos, que é o mundo espiritual, quando o espírito sai deste corpo, entramos na eternidade, no mundo espiritual. É como uma criança no útero da mãe. Ela está viva, mas não conhece o mundo exterior. Não sabe o que há do outro lado. E quando nasce, ela tem noção de tudo aquilo que ela ouvia no útero da mãe, né? Assim somos nós, a morte. Estamos nesse corpo, prisioneiro neste corpo, não podemos sair sem chegar o tempo certo, e quando saímos, conheceremos o outro lado, porque o Espírito é eterno, volta a Deus, sem pecado, porque aquilo que é pecaminoso, a alma, morre com o corpo. Então a morte não há medo, é um passo para a eternidade, é uma ponte pequenininha, apenas um passo. A pessoa leva o quê para morrer? Está vivo, está sofrendo ou não, ou está lúcido, de repente apaga. Este é um piscar de olhos, já está do outro lado. Mas para nós, quando a gente não entende, e para o crente principalmente, é o fim de todas as coisas. A morte é o fim. Agora você vai para... O pagão vai para aquele lugar de tormento eterno, porque nesta vida ele não aceitou, a chance foi dada, ele não recebeu. Mas o crente sim, o crente está no céu. O apóstolo Paulo escreve que presentes no corpo, ausentes do Senhor. Ausentes no corpo, presentes com o Senhor. Eclesiastes fala a mesma coisa. O espírito volta a Deus. Não diz crente, nem descrente. Todos temos o sopro do Deus vivo, há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A passagem também não diz Pai de todos os crentes, de todos aqueles que crêem, de todos aqueles que o amam. Deus é o Pai de toda a humanidade. Todos têm o sopro do Deus vivo. E quando o espírito sai do corpo, volta para Deus que o deu. É o que diz a Bíblia, nada mais. Ninguém vai para um lugar de tormento, seja crente, seja não. O YouTube está cheio de pessoas que já foi pro inferno não sei quantas vezes e viu fulano, viu ciclano lá, já tem carteirinha do inferno, vai quantas vezes, sabe? É uma loucura, né? É uma loucura, mas tem gosto para tudo, tem audiência para tudo. O povo gosta de ouvir essas coisas, de assistir essas coisas, mas ler a Bíblia, procurar entender a realidade do livro judeu, não. Deixa o entendido falar, aquele que conhece muito bem o tormento, o inferno, a condenação eterna, mas a graça não conhece. Não pode haver uma mensagem novas de alegria para o mundo quando
O anjo disse aos 3 reis magos: novas de alegria, nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador, Cristo, o Senhor. Novas de alegria. Como pode haver novas de alegria? Ensinando condenação eterna, tormento eterno. Então, novas de alegria é trazer a salvação de toda a humanidade pela graça, sem as obras da lei, e que a morte é simplesmente um sono necessário para passar para o outro lado. Você tem que dar esse passo. Não tem como entrar no céu neste corpo corrupto, como espírito preso neste corpo. Tem que haver a separação do espiritual para o mortal, do espiritual para o terreno, como o apóstolo Paulo escreve. Não pode ser o espiritual sem que antes seja o terreno, o mortal. Mas a morte reina desde Adão. Desde Adão. E vai continuar reinando até o último dia do reinado milenar de Cristo. Aí ela será lançada no lago de fogo, como diz Isaías e o próprio apóstolo Paulo. A morte foi tragada em vitória. Já foi tragada na cruz. Na cruz, Cristo aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo. Aniquilou. A morte foi aniquilada. Ela reina, mas não pode segurar ninguém no seio da terra quando soar a última trombeta. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Este é apesar de tudo, do sofrimento, das lutas, das dificuldades, do medo imputado pelo homem, pelo crente, apesar de tudo isso, nos alegramos de estarmos vivos porque temos vida eterna por Cristo nosso Senhor.